Meus caros, eu sei que em Portugal isto seria impossível, dada a esquerdoidice que se apoderou das mentes da esquerda, da extrema-esquerda e até do PS2, do PS fofinho, mas ainda há homens com coragem. Na Europa, claro. É o caso de Viktor Orbán, primeiro-ministro húngaro que ameaça levar os imigrantes ilegais para Bruxelas. Diz ele, vamos levar os imigrantes de Budapeste para Bruxelas e deixá-los lá, à frente dos gabinetes em Bruxelas. Bom, muito bem, seria lindo. Diz ele, se eles querem estes imigrantes, deixem-nos ficar com eles, disse Orbán. Realmente, o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, ameaçou este domingo no comício anual da italiana Liga do Norte, em Pontida, levar imigrantes para Bruxelas e deixá-los lá, em frente aos escritórios da União Europeia, se a imigração irregular para a Europa continuar. Vamos levar os imigrantes de Budapeste para Bruxelas e deixá-los lá, à frente dos gabinetes, em Bruxelas. Se eles querem esses imigrantes todos, pois deixem-nos ficar com eles, disse Orbán, sob fortes aplausos da Liga do Norte e cânticos de Orbán, Orbán, Orbán. Então acrescentou, não acreditem que é impossível, nós somos o exemplo vivo disso. Acrescentando que, na Hungria, o número de imigrantes é zero, bola. Não entregamos o nosso país a outros. Repito, não entregamos o nosso país a outros, ou seja, a estrangeiros. Não permitimos a entrada de ilegais. Defendemos as nossas fronteiras, disse ele. Aqueles que querem entrar têm que esperar por uma autorização e têm que o fazer fora das nossas fronteiras. Reparem nisto, é tão simples. Tem que esperar pela autorização e fazê-lo fora da Hungria, fora das fronteiras. Diz ele que no nosso país o pai é um homem e a mãe é uma mulher. Lindo. E isso mantém-se, mesmo que a esquerda internacional seja contra. Acrescentou Orbán sobre as políticas sociais. Atualmente a Hungria é o país mais seguro da Europa. Portugal também já foi. Meus caros, Portugal já não é o que era e dificilmente encontraremos palavras mais certas e belas do que estas. No mundo em que a esquerdoida tenta tomar de assalto as mentes desprotegidas e outras capturadas, pagas a peso de ouro dos seus principais líderes políticos. Esta é a sociedade tradicional judaico-cristã. Um pai e uma mãe que geram filhos. Mais nenhuma combinação de géneros dessa coisa toda geram filhos. 32, 33 géneros, mais nenhuma combinação gera filhos a não ser esta, o casal heterossexual. Ou seja, descendência é gerada apenas entre heterossexuais. Ou seja, só isto permite perpetuar a espécie. Todos os outros 30 e tal géneros aberrantes, nenhum deles permite perpetuar a espécie humana. E bastaria isto para esses 30 e tal géneros fictícios, fabricados, inventados por mentes translocadas, serem considerados ilegais em qualquer parte do mundo civilizado. É certo, civilizações retrógradas que permitem ainda a poligamia. Um homem poder ter várias mulheres. E isso causa um problema no futuro. É que os filhos de várias mulheres são meios irmãos. E no futuro poderão até casar-se, unir-se uns aos outros, não se sabe, gerando problemas de consanguinidade que a ciência bem descreve. Eles adoram falar da ciência quando lhes interessa, quando lhes dá jeito. A ciência bem alerta para esse perigo. Mas o não haver filhos é bem pior. Isso significaria que em 2 gerações, bastariam 2 gerações, meus caros, e a humanidade desapareceria do mapa. Se deixarmos de ser heterossexuais para sermos um outro género qualquer, o que estamos a fazer é hipotecar o futuro da humanidade, arruinar o futuro da humanidade. E parece que alguém quer que, pelo menos na Europa desenvolvida, haja cada vez menos crianças, nasçam cada vez menos crianças ocidentais. Pelo menos de pais europeus. Mas ninguém se importa e até aplaudem que nasçam cada vez mais crianças filhas de pais orientais, que vieram de países subdesenvolvidos e muitos deles ninguém sabe ao certo quem são. Parece que realmente muita gente está apostada numa invasão, numa substituição
dos povos autóctones, os povos que vivem nas suas terras, que nasceram nas suas terras, fruto de várias, variedíssimas dezenas de gerações que para aqui vieram há muito tempo. Esses nós consideramos autóctones. Agora, parece que alguém está realmente a querer substituir os povos oriundos das suas nações, há centenas, há milhares de anos, por povos que vêm, sabe-se lá de onde, em catadupa, aos milhões por ano. E isso realmente consegue-se uma substituição em pouco tempo, até numa geração praticamente se consegue a equiparação e na segunda consegue-se a maioria. Portanto, quem é que pretende isto? Quem é que defende uma aberração, um êxodo destes? A quem é que isto pode servir? São as perguntas que eu deixo. A quem interessa substituir a população portuguesa, por exemplo, por uma população nepalesa ou paquistanesa ou do Bangladesh? Porque é que a esses imigrantes, muitos deles ilegais, são dadas melhores condições do que aos portugueses que cá vivem e cá trabalham e que precisam de arranjar emprego e de trabalhar se quiserem comer? Se não arranjarem emprego, ninguém quer saber deles para nada. Mas a esmagadora maioria dos imigrantes do Oriente não tem emprego em Portugal. Basta ver os números oficiais. Dizem que há 1 milhão de imigrantes legalizados em Portugal. Falta legalizar 400 mil. Ninguém sabe quantos imigrantes não estão legalizados em Portugal. Ninguém sabe porque, obviamente, não há estatística sobre isso, não há números sobre os ilegais. Mas mesmo esquecendo, provavelmente meio milhão deles, que estarão cá ilegais, nós temos 1 milhão de legais, faltam 400 mil na AIMA para legalizar, mas desse milhão e desses 400 mil que falta legalizar, só 500 mil é que trabalham, meus caros, segundo os números oficiais. O que de imediato desmente os números falsos apresentados por comentecos variados, como o Miguel Sousa Tavares e como a TVI apresentou ainda há pouco tempo, numa peça de um comenteco qualquer, que 500 mil trabalhadores ganhavam um ordenado mínimo e que, a ganharem isso, não podem gerar nunca 1,8 mil milhões de euros. Basta fazer as contas, eles tinham que ganhar 2.727 euros cada um. Já fiz as contas várias vezes, deixo-os aqui embaixo, novamente ao pé da doxa, para perceberem que é tudo uma falácia e uma mentira crassa. Ou tínhamos o triplo dos imigrantes a trabalhar para gerarem esse dinheiro e mesmo assim não sei se chegaria, ou então com os 500 mil a trabalhar e a receberem um ordenado mínimo, que muitos nem isso recebem. Esqueçam, amigos, nunca pode chegar a esse valor, nem a 1/3 e provavelmente nem a 1/4. Mas essas mentiras descaradas e absurdas são ditas em todos os canais de televisão com a maior satisfação. Ninguém vem desmentir. O que um diz, todos os outros dizem. Mas não mostram as fontes, não provam de onde vêm esses números, não justificam esses números. Ninguém sabe se são verdade ou são mentira. Eles tinham que estar em algum lado, num organismo oficial, mas não estão em lado nenhum. Aparecem por milagre nas televisões, aparece um palhaço de um comenteco e diz: vejam aqui estes números, vejam que afinal nós temos razão. Os imigrantezinhos são todos precisos e dão muito dinheiro a Portugal. Mas nunca dizem de onde é que vêm aqueles números, porque realmente aqueles números não podem vir de lado nenhum. São inventados por alguém, por um maluco qualquer, que nem conta sabe fazer. Porque, para se mentir bem, meus caros, é preciso haver um fundo de verdade. Pelo menos o fundo tem que ser verdadeiro. Pois estes números são tão absurdos, são tão díspares da realidade, que provam eles por si próprios que quem o está a dizer ou é um ignorante absoluto ou é um mentiroso de má fé. Eu estou ao lado de Viktor Orbán. A família é constituída por um homem, uma mulher e só assim se geram filhos. Se querem ter na Europa milhões de imigrantes ilegais por ano, então olhem, agarremos neles e vamos colocá-los nos autocarros à porta dos gabinetes em Bruxelas. Muito bem, Viktor Orbán, um grande abraço e vamos lá continuar esta luta contra a escardoida suicida da espécie humana.